Bom dia! Começa agora mais um Saúde e Algo Mais. E hoje falando um pouco sobre um transtorno muito falado hoje em dia. Quanto mais cedo o autismo é identificado, maiores são as chances de criança receber o acompanhamento e desenvolver habilidades importantes para a vida. Mas o diagnóstico ainda depende principalmente da observação do comportamento, o que faz com que muitas famílias enfrentem uma longa espera até receber uma resposta. Enquanto isso, a ciência segue buscando novas formas de ajudar nesse processo, desenvolvendo pesquisas que podem ampliar o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista e contribuir para diagnósticos cada vez mais precoces. Para falar sobre uma pesquisa desenvolvida aqui em Mato Grosso do Sul, que busca justamente esse avanço, eu recebo a pesquisadora Aline Castro. Seja muito bem-vinda, Aline. Eu agradeço a oportunidade. Aline, antes da gente falar sobre a pesquisa, né, por que o diagnóstico precoce do autismo é tão importante? Ótimo. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, significa que essa criança ela vai ter a oportunidade de ser direcionada para as intervenções no momento exato onde você tem uma maior plasticidade cerebral. Então, durante esse momento é extremamente importante porque essa criança ela vai ter a oportunidade de ser estimulada tanto na parte de comunicação, interação social e potencializar todas as habilidades de desenvolvimento que essa criança tem. E como que surgiu esse projeto dentro ali da UCDB? Bem, durante a pandemia, eu comecei a observar as aulas da minha filha. E aí, a alta prevalência de casos de autismo me chamou muito a atenção. Então, associada ao grande número, junto que o Brasil, ele é conhecido como um país que tem um tempo muito estendido para poder fornecer esse diagnóstico. Então, eu pensei, por que eu não poderia associar a minha expertise em biologia molecular e desenvolver novas ferramentas que pudessem contribuir com o diagnóstico precoce? Então, essa foi minha grande motivação. E como que chama essa pesquisa? O nome da pesquisa é? Chama Projeto Mirteia. Mirteia. Isso. E o que significa esse nome? Então, esse termo ele é a junção de dois grandes conceitos. Mir vem de microRNA, que é essa molécula que a gente investiga na pesquisa, e TEA, que é a abreviação do transtorno do espectro autista. E de uma forma simples, né? Qual é o objetivo desse estudo? Bem, lá no Projeto Mirteia, nós investigamos essa molécula que chamamos de microRNA. São pequenos fragmentos de RNA. E nós escolhemos trabalhar com essa amostra biológica dentro da saliva. Então, a gente investiga essas moléculas para tentar encontrar um padrão de expressão. Então, essas moléculas elas estão associadas a, por exemplo, fazer associações com toda a parte de funcionamento do seu corpo. São essas moléculas que decidem quando e quando alguns genes vão estar ativos ou não. Então, investigando essas moléculas, a gente consegue encontrar esses padrões associados com o autismo. Então, se você me permite fazer uma associação breve, quando o médico ele suspeita que um paciente possa estar com, por exemplo, a doença diabetes, além das condições clínicas, ele solicita um exame de sangue, um exame complementar. Então, quando ele mensura a concentração de glicose no sangue, se ela estiver alta, ele consegue associar com o diabetes. Então, lá no Projeto Mirteia, a gente tenta estabelecer essa mesma correlação. Quando a gente tem essa variação na presença dessas moléculas, que a gente chama como um biomarcador, a gente consegue associar com o autismo. Então, o que a gente pretende é desenvolver um teste, um exame complementar, que possa auxiliar os profissionais da área de saúde, além de ter todas as escalas comportamentais, também tem um dado molecular biológico que consiga complementar. E assim, o diagnóstico vem mais rápido e mais preciso. E desde quando esses microRNAs começaram a chamar a atenção dos pesquisadores? Essa é uma grande pergunta, porque até 30 anos atrás a gente nem conhecia essas moléculas. Nem se falava muito de autismo, né? Também. Então, essas moléculas são novas para o nosso conhecimento dentro da comunidade científica. Então, ela recebeu muita atenção porque ela está correlacionada, toda essa variação que a gente tem
em microRNA está associado com várias outras condições de saúde, não só autismo. A minha intenção é avaliar o autismo, mas a gente tem essas moléculas associadas com diferentes tipos de câncer, Alzheimer, obesidade, diferentes condições de saúde. Por isso, muita atenção hoje, né, voltada para essa parte de microRNA. Você disse que este seria um teste complementar, um exame complementar. Hoje, como é feito o diagnóstico de autismo? Hoje o diagnóstico ele é 100% clínico. Ele é feito por profissionais capacitados, baseado em várias escalas observacionais do comportamento, do desenvolvimento daquela criança. Algumas entrevistas são feitas também com os familiares, para que você possa ter aí o fechamento desse diagnóstico. E na sua opinião, quais são os principais desafios que nós enfrentamos para um diagnóstico precoce, por exemplo? Quando a gente fala de autismo, ele é um espectro muito amplo, não é algo linear. Então, cada indivíduo tem condições muito únicas. Então, por isso, essa complexidade é muito heterogênea, então dificulta. E muitos desses sinais, logo na primeira infância, podem ser confundidos com o próprio desenvolvimento infantil. Uma outra limitação também da que a gente possa ter esse diagnóstico precoce é o acesso a esses profissionais. Então, nós temos muitas dificuldades de acessar esses profissionais em algumas regiões do nosso país. Então, isso, infelizmente, acaba dificultando o diagnóstico. A maioria, né? Dificulta. Sim, infelizmente. Muito. E se essa pesquisa, né, ela alcançar os resultados esperados, o que pode mudar na vida dessas famílias, por exemplo? Bem, quando a gente fala desses resultados, são muito promissores, por quê? Quando você conversa com uma família que está em suspeita que seu filho, né, possa ser autista, e que demora muito sair esse diagnóstico, isso gera muitas incertezas, gera toda a parte de angústia, sofrimento nesse tempo. Então, os pais eles conseguem perceber ali em torno dos 2 anos que o seu filho ele não está respondendo os marcos específicos do seu desenvolvimento. Mas até sair um diagnóstico, na média no Brasil, é em torno de 5 a 6 anos de idade. Então, você perde muito tempo. Então, quando a gente fala das famílias, os resultados que a gente tem desse projeto vão reduzir esse tempo. E os profissionais também eles vão poder utilizar de um dado biológico objetivo para conseguir auxiliar na sua tomada de decisão. Então, ser muito mais, né, preciso. Assertivo, né? Correto. Não sai daí, o Saúde é Algo Mais volta já. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade.
Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje com a pesquisadora Aline Castro, falando um pouco sobre o diagnóstico em relação ao transtorno do espectro autista. Aline, você disse que esse teste seria uma forma complementar à clínica, né? Não dá para excluir a clínica do paciente. Como que isso funcionaria? Como que isso combinaria? Bem, o que nós pretendemos com esses resultados é a união de dados moleculares com esses dados de escalas comportamentais já validada. Então, hoje nós temos o quê? Você tem toda a escala comportamental, né, que é feito de uma maneira observacional do comportamento da criança. Então, isso muitas das vezes você tem que esperar, porque essas características elas podem ser confundidas com o próprio desenvolvimento da criança. Então, se você tem um dado biológico, que ele é quantitativo, a gente consegue mensurar, isso torna-se um dado que pode ser complementar a essas escalas. Então, hoje a gente tem no SUS a carteirinha digital Meu SUS. Então, as diretrizes demonstram que você precisa fazer esse rastreio para o autismo em torno dos 18 aos 24 meses, com um teste que chama MChat. Então, o que a gente pretende é associar esse exame de biomarcadores salivares unido com essa escala comportamental. Então, dessa maneira, você consegue reduzir tempo e ter um resultado mais concreto, né? Fazendo com que você tenha esses dados mais objetivos, vamos assim dizer, né? Como eu estava mencionando lá, fazendo aquela analogia com a concentração, né, da glicose, que já é um marcador específico para diabetes. E o projeto, ele acompanha uma determinada idade? Bem, o projeto ele é estratificado por idades. Então, quando a gente inicia uma pesquisa científica, ela é baseada em algumas hipóteses. Então, nós conseguimos determinar, com base na complexidade do autismo, primeiro fazer essas análises em adultos. Porque os adultos eles já têm um diagnóstico consolidado, você tem, então, a busca desses biomarcadores de uma maneira mais segura. Então, o primeiro ponto é encontrar esse padrão. Quais são esses microRNAs que estão de uma maneira, né, expressa diferente em indivíduos neurotípicos e indivíduos neurodivergentes? A partir de encontrar com segurança esses microRNAs, aí a próxima etapa é, assim, ver adolescentes, crianças já com o diagnóstico, para comprovar esses resultados. E o nosso intuito é chegar até os 18 meses. E o que vocês conseguiram observar ao longo dos anos desse projeto? Nós temos vários resultados promissores. Nós começamos com um leque analisando 14 microRNAs e agora nós chegamos a 3 microRNAs, porque o intuito é fornecer esse exame de uma maneira rápida, segura, minimamente invasiva, já que é uma coleta de saliva, não mais de sangue, né? Muitas pessoas têm medo de seringa, então, mas se a gente avaliar um público infantil, você tem essa análise na saliva e ser acessível à nossa população. Então, quanto você tem um número menor reduzido desses microRNAs que conseguem discriminar com precisão indivíduos
autistas e não autistas, você reduz o preço também, Com né? certeza. O custo associado a isso. E eu acredito, né, que todo projeto de pesquisa exige tempo, exige dedicação. Como que é os bastidores desse projeto? Muito interessante essa pergunta, Laura, porque quando a gente chega nesse momento atual, hoje, eu estou aqui conversando com você, isso significa que teve um trabalho árduo por trás. Com certeza. Muitos anos de pesquisa, escrevendo projeto científico, porque a gente precisa buscar financiamento para apoiar essas pesquisas. Então, a gente precisa de recursos de fomento, né, das agências de fomento, para que a pesquisa não pare. Então, a gente tem a formação de uma equipe, então, muitas da formação de recursos humanos, inclusive, né, que muitas pessoas ainda não possuem toda a expertise em genética, biologia molecular, então a gente faz todo esse treinamento, então isso leva um tempo. Então, na prática, é muito interessante quando a gente chega nesse momento e consegue falar, né, de fato, das pesquisas. E na sua opinião, qual é a importância das famílias para que esse projeto aconteça? É fundamental. Se a gente não tivesse a parte voluntária das famílias, a pesquisa não tinha, né, chegado nesse patamar, evoluído tão rápido como evoluiu. Então, a família, quando ela tem essa questão de ser voluntária e participar de uma pesquisa científica, ela acredita, ela deposita muita confiança no seu trabalho, e isso aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Então, eu até queria aproveitar o momento e agradecer todas as famílias que foram voluntárias nesse projeto. E convidar, né, novas Sim, famílias, obviamente, né, para participar. E você acredita, assim, como pesquisadora, que ainda vai um tempo para que esse teste, por exemplo, chegue ali nos consultórios, às unidades de clínica, saúde, né? isso, a parte clínica, prática mesmo? Sim, vou ser bem sincera. Quando a gente fala de ciência, você precisa ter uma responsabilidade muito grande. O nosso cronograma é muito diferente. Então, todos os nossos resultados, eles precisam passar por etapas, precisam ser validados. E isso, infelizmente, leva tempo. Então, quando a gente encontra um resultado promissor, isso tem que passar por uma escala, aumentar a população, para ver se realmente ele é seguro, ele é robusto e eficaz. Então, infelizmente, isso leva um tempo, sim, até chegar na parte, né, de análises clínicas. A gente vê as pesquisas a níveis mundiais, né, em relação a esse assunto. Você acredita que o Brasil tem avançado nas pesquisas relacionadas ao autismo? Sim, com certeza. Eu sou muito otimista. Nós conseguimos observar que a produção científica voltada em atenção ao TEA no nosso país tem aumentado significativamente. E um grande exemplo é demonstrar que o Censo 2022, pela primeira vez no nosso país, introduziu os dados oficiais de autismo. Então, até então, a gente nem sabia quantos nós tínhamos de autistas no nosso país. Então, os dados demonstraram que sim, você tem uma porcentagem alta, mais de 1% da nossa população hoje tem diagnóstico para autismo. Então, isso sim volta a atenção que você precisa direcionar mais recursos, não só para o diagnóstico, mas também para as intervenções, e o país sim vem avançando muito nessa área. Não sai daí, o Saúde Algo Mais volta já para falar sobre mais inovações sobre o transtorno do espectro autista. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama.
O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes, e MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Voltamos com a pesquisadora Aline Castro falando sobre o diagnóstico do autismo. Aline, a gente estava falando sobre os avanços dessas pesquisas a nível Brasil, mas a nível Mato Grosso do Sul, qual é a importância de termos uma pesquisa desse nível no nosso estado? Isso é extremamente importante. Se a gente voltar para os números, só em Campo Grande são mais de 10 mil famílias dentro dessa realidade do autismo. Então, é um número muito expressivo. E a gente ter uma pesquisa científica de excelência aqui no estado demonstra que você sim consegue fazer pesquisa de qualidade e que ela não está associada só nos grandes centros, né, como São Paulo. Então, aqui nós temos profissionais extremamente capacitados, instituições preparadas, né, com equipamentos de última geração que nos favorece que a gente consiga executar essas pesquisas aqui mesmo no estado. E na sua opinião, existe integração entre diferentes ciências, né, por assim dizendo, para entender melhor o autismo? É extremamente importante ter essa integração. Devido à complexidade do autismo, uma única área do conhecimento é incapaz de conseguir solucionar. Então, sim, a gente precisa de mais áreas do conhecimento integrada para que a gente possa avançar
em atenção ao TEA. E ninguém consegue nada sozinho, Ninguém né? consegue nada, ainda mais na ciência. E o que mais, na sua opinião, precisa ser descoberto para que o autismo seja um transtorno mais abordado, por exemplo, mais incluso, talvez, no nosso dia a dia? Por mais que tenhamos avançado bastante no nosso conhecimento, até hoje a gente não sabe quais são as causas do autismo. Uhum. Então, a gente precisa avançar muito, não só na área molecular, na área da biologia do autismo, mas a gente precisa avançar principalmente em conhecimento, porque quando você faz ciência, ela não só transforma o conhecimento, mas transforma muito das realidades. Infelizmente, a gente tem muitas falas ainda falsas sobre o autismo. E isso gera muito preconceito, gera medo nas pessoas. Então, quando você vem com toda a parte de conhecimento assertivo em volta do autismo, você consegue transformar muitas das realidades dessas famílias. Então, é extremamente importante que o conhecimento seja transformado e aproxime a sociedade, né? A informação correta liberta, né? Sim. E você acredita também que a ciência, o seu papel, por exemplo, tem impacto, por exemplo, na redução do preconceito? Acredito, Com certeza, com né? certeza, muito. Isso que me move é exatamente o que a gente estava conversando. Então, quando você fornece uma formação correta para a sociedade, você transforma o que era preconceito em conhecimento, em acolhimento, em empatia, em respeito. E como você imagina que estarão, talvez, os diagnósticos, os tratamentos do autismo daqui a alguns anos? Eu espero que tenhamos essa integração. Obviamente, a parte comportamental, ela é indispensável, ela ainda vai existir, mas a gente pode unir com outros conhecimentos, tanto com a parte de biomarcadores salivares, que é a parte da pesquisa na qual eu estou à frente, como também inteligência artificial. A gente tem várias outras áreas que podem contribuir para que esse diagnóstico venha o mais cedo possível. Né? Exato. E para a gente encerrar, você como pesquisadora, o que mais te emociona, te inspira nesse projeto? Que pergunta interessante, porque geralmente nós, pesquisadores, estamos acostumados a responder perguntas sobre as nossas pesquisas. Quais são os desafios, em qual patamar a pesquisa está. Geralmente esse lado emocional do pesquisador fica um pouco, né, de lado. Então, quando você pergunta o que mais me emociona, obviamente, a aproximação com as famílias. Então, quando eu escolhi a ciência como minha profissão, foi justamente com esse propósito, que os dados eles não fossem concentrados só dentro dos muros da universidade, que eles pudessem chegar de fato na sociedade. Então, eu tenho essa aproximação com as famílias. Então, muitas das vezes eu não sei o que é a Aline pesquisadora, a Aline mãe e a Aline ser humana. E outra parte muito importante que me emociona muito também, Laura, é conseguir ver a evolução dos meus alunos. Então, conseguir acompanhá-los profissionalmente e ver que eles estão evoluindo, que eu estou formando uma nova geração de pesquisadores que fazem pesquisa de qualidade, que com propósito, isso me emociona muito. Aline, muito obrigada Agradeço. pela sua participação, por trazer esse projeto tão inspirador. Realmente, assim, eu fico emocionada de ver o quanto a ciência avança, né? Frente a algo que antes a gente nem pensava sobre isso. Exato. Eu que agradeço. Obrigada. O Saúde Algo Mais fica por aqui. Hoje conversamos com a pesquisadora Aline Castro, falando um pouco sobre as inovações no diagnóstico do transtorno do espectro autista. E é isso, informação, pesquisas, inovações trazem novas oportunidades e maior qualidade de vida. Acompanhe a gente nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Na próxima semana a gente se vê.